eu peço que, primeiro, eu quero agradecer ao convite de estar aqui, né? A gente fica um pouquinho nervosa mesmo quando a gente vai fazer a abertura. Mas eu peço que vocês abram em 2 Coríntios 4. Amém? Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Mas vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. Amém? Então, quando o presbítero Hamilton me convidou para fazer a abertura, eu pedi para Deus uma palavra e ele só falou 2 Coríntios. E eu fiquei com aquilo. O que eu vou falar desse? Daí o Wesley falou, o que você vai falar? Eu falei, 2 Coríntios. Ele falou, mas você só sabe isso. Eu falei, Deus só me deu isso. E ontem, levantei 6 horas da manhã e continuei lendo. Daí o Wesley falou para mim, contextualize. Tudo tem que ser contextualizado. Daí eu comecei a contextualizar Corinto. Então, Corinto era uma região da Grécia muito rica. A sua prosperidade a tornou passível de corrupção. Então, a partir daí, ocorreu uma divisão na igreja. Por isso que a 1 Coríntios, ele fala dessa divisão que ocorreu na igreja, e os cristãos escreveram uma carta para Paulo, pedindo a ele uma opinião sobre diversos assuntos, porque como a igreja estava se dividindo, estava havendo um distanciamento dos ensinamentos do Senhor. Daí, assim que Paulo escreveu a primeira carta, o intuito foi conscientizar os cristãos daquela igreja sobre a importância da santidade na convivência entre as pessoas e pela busca do Espírito Santo e, sobretudo, restaurar a unidade da igreja. E isso está bem contextuado lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, depois, se alguém quiser ler lá na casa de vocês. Daí, logo depois que Paulo escreveu essa primeira carta, o que aconteceu? Ocorreu uma revolta em Éfeso. E a intenção de Paulo era sair de Éfeso, ele passava em Corinto de novo e depois ele ia para Macedônia. Só que como ocorreu essa divisão, estava tudo muito contristado lá, o que ele fez? Ele foi direto para Macedônia. Por quê? Porque a crise que a igreja estava passando não estava totalmente resolvida. E se ele voltasse para Corinto, o que ele ia fazer? Ele ia repetir os mesmos conselhos e não ia adiantar nada. Então, o que o Espírito Santo falou para ele? Ele usou de sabedoria e foi embora para Macedônia. E Tito estava lá em Corintos. Daí Paulo, ele não queria repreender de novo aqueles cristãos, ele não queria confrontá-los. Então, toda vez que a igreja aplica uma exortação, qual é o objetivo? É para auxiliar a igreja a se manter pura. E muitos de nós como igreja, não vemos dessa forma, que essa exortação
é para nos manter próximos, é para manter a unidade da igreja. O que acaba acontecendo? Nós acabamos, muitas vezes, nos afastando, não ocorre o restabelecimento, que esse que é o propósito da exortação. Então, isso nos leva a refletir quantas vezes nós ouvimos a mesma exortação e continuamos com a mesma atitude. Então, meus irmãos, uma vez que a pessoa não quer mudar de atitude, ela não aceita a repreensão do Espírito Santo. E ela fica como se fosse uma ovelha fora do aprisco. E a partir do momento que ela está fora do aprisco, ela está à mercê das tentações do mundo. E nós, como igreja, a gente não pode fechar os olhos para isso. Se a gente está vendo alguma coisa errada, nós temos a obrigação de fazer a disciplina. Só que o pecado, se há um tempo em que a igreja precisa fazer a diferença no mundo, esse tempo é agora, é hoje. E o pecado, ele é como um fermento, ele destrói a reputação e a credibilidade das pessoas, da própria igreja. Então, ele deve ser tratado com firmeza. Nós devemos começar a sermos implacáveis com nós mesmos e brandos com os outros, mas firmes para que o pecado não se alastre. Este é o caminho da salvação. Devemos lembrar que o nosso propósito de disciplina deve ser para a restauração da pessoa, para a restauração da igreja, e não para a destruição. A disciplina, ela tem que ser feita com cautela, para não dar vazão à ira pessoal. Amém, irmãos? Então, nesse momento, eu convido a vocês para a gente estar orando para a nossa restauração, para nós sermos implacáveis com nós mesmos. Se tem algum pecado dentro de nós, para que o Espírito Santo nos mostre, e que para nós mudarmos de atitude, para que nós consigamos alcançar a salvação. Eu até pedi para a Thaís se ela sabia cantar aquela música, O Plano Perfeito, que naquela música diz que a única coisa que Jesus Cristo fez foi obedecer. Então, se nós tivermos este coração arrependido, esse coração, como que fala? Arrependido mesmo, que o arrependimento vier de dentro, nós vamos conseguir fazer a mudança de atitude. Amém, irmãos? Vamos orar só um pouquinho, para que ocorra. Então, Pai, nesse momento eu entrego em suas mãos, Pai, todos que aqui se encontram, Pai, que haja arrependimento, Pai, arrependimento puro, Senhor Jesus, arrependimento pleno, Senhor, que eles consigam entender, Pai, nós consigamos entender, Senhor, que só através do arrependimento nós vamos alcançar a salvação, Senhor, que nós recebamos a exortação, Pai, a exortação direta do Espírito Santo, Pai, e não do homem. Em nome de Jesus, que haja mudança, Senhor, mudança de atitude. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você pode declarar? Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém? Glória a Deus. Que maneira maravilhosa de começarmos um culto, não é? Fazendo uma oração maravilhosa como essa, pedindo a Ele, Espírito Santo, som do meu coração, me conhece, me quebranta, me convença daquilo que eu tenho feito que tem te desagradado e me transforma para que eu possa ser usado na tua presença. Amém? Então vamos começar esse culto dando uma salva de palmas maravilhosa ao Senhor, dando honra e glória a Ele. Tua presença me faz cantar a Ti, ó meu Senhor. O Teu Espírito me enche de amor. A Tua destra é fiel, eu jamais te esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Tua presença me faz cantar a Ti, ó meu Senhor. O Teu Espírito me enche de amor. A Tua destra é fiel, eu jamais me esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Tua presença, Tua presença, Tua presença me faz cantar. Tua presença me faz dançar. Tua presença me faz pular. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Verdadeiramente
E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, teus pecados apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Aplauda Ele, nosso Salvador. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra que Deus me deu é uma palavra muito conhecida. Aproveitar que a igreja está de pé, vamos fazer essa leitura bíblica em Malaquias 3:10. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar os irmãos, pais. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa herança que vocês receberam do Senhor seja também um servo de Deus um dia. Que ele nunca venha se desviar do caminho. Assim como que desejo também que vocês ensinem esse caminho a ele. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Malaquias 3:10. Essa faz a parte do dízimo e oferta, que vem dizer em Malaquias 3:10. Esse texto era falado para os sacerdotes na época, né? E hoje para nós tem tudo a ver, por causa dessa crise econômica que nós estamos passando. Mas a gente está em Cristo Jesus. A gente tem que crer nessa palavra para que possamos vencer ela todos os dias. Por isso que todos os dias ela se renova. Amém? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois trazei prova de mim, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Tem uma outra interpretação também, que está aqui no meu smartphone, que diz assim: trazer, portanto, os dízimos, todos os dízimos, ao depósito do templo, a fim que haja alimento em minha casa. Amém, glória a Deus. Queridos, agora esse momento é o momento de dízimo e oferta, sabe? Então, a obra, ela necessita também da área financeira. Trazei, Deus falou, trazei a casa do tesouro, trazei até essa casa, que eu vos derramarei bênção sem medida em vós. Essa palavra, ela vem dizer também de obediência, sabe, de mudança. Eu confesso a vocês, quando eu comecei a ir na igreja, na Presbiteriana Renovada em Aquidauana, do Sargento Carlos Mendes, eu já sabia mais ou menos o horário do dízimo. Aí quando ele ia falar o dízimo, eu saía pela porta. Só que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, sabe? Para a gente ter esse ar-condicionado, ter essa luz, ter a água gelada, sabe? Nós necessitamos também obedecer essa parte. Quando eu comecei a entender isso aqui, foi maravilhoso na minha vida mudou. Está mudando todos os dias. Confesso a vocês, há muitos anos que eu sou dizimista. Esse mês que passou foi o pior mês para mim financeiramente. E eu me atrapalhei em devolver o dízimo e dar ofertas. Me atrapalhei mais ou menos umas 3 semanas. E parecia, a Karina comentou comigo assim no carro: nossa, como que tá, parece que tem algo nos segurando, né? Nos prendendo, nos agarrando. A Karina falou para mim dentro do carro. Quando nós conseguimos dar, e ela comentou comigo: nossa, parece que saiu 300 quilos das minhas costas. Foi maravilhoso, o antes e o depois. Eu falei: nossa, que bom, Karina. Eu fico feliz quando ela vê dessa forma, porque eu vejo que ela vê a importância do dízimo e da oferta sobre as nossas vidas. Eu fico feliz, sabe? Então, quando ela falou isso aí para mim, eu falei: Karina, eu fico feliz. Eu falei para ela isso aí, por você ver como que nos atrapalha a gente não devolver o nosso dízimo, a nossa oferta, como que nos atrapalha, sabe? Então, quando a gente faz algo de coração para Deus, Deus nos dá essa palavra maravilhosa: eu derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas, com o qual vocês vão ficar admiráveis. Creiam de todo o seu coração no dízimo e oferta. Agora é o horário, é a hora de fazer o dízimo e oferta. O louvor vai começar a tocar um louvor, e vocês podem trazer. Tem a caixinha de missão, ali tem o dízimo e oferta, o cesto. Não sei se tem o pessoal não colocou. Tem Pix, está lá no fundo com o presbítero Hamilton, sabe? Tem a maquininha de cartão. Amém? Vamos lá. Onde eu for, a tua bênção Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, onde der as plantas dos meus pés, possuirei. sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente Se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, se eu puser as plantas dos meus pés. possuirei. Oh, glória a Deus. Amados, vamos se colocar de pé. Vamos fazer uma oração sobre esse dízimo e oferta. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor essa oportunidade, Senhor, de estar te servindo, estar na sua casa, Senhor. Como a sua palavra diz, Senhor,
que nós temos que exercer a fé, Pai. Abençoe o dízimo e a oferta dessas pessoas, Senhor, dos teus filhos amados que aqui estão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os seus celeiros e aqueles que não conseguiram trazer algo financeiro hoje, Pai. Abençoa a sua vida transbordantemente, Pai. Transforma, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ser, Pai, dizimista, ofertante na sua casa, Pai. Para que nunca há de faltar o alimento, Pai, na sua casa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós agradecemos ao Senhor, Pai, esta noite, Pai, no qual que o Senhor fez o sacrifício por nós, Pai. Pai, que seja tudo pela sua honra, a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de passar agora para o presbítero Hamilton. Ele vai nos dar alguns recados. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Aleluias. Chegou um momento aqui de dar oportunidade aqui para o Ministério Infantil. Gostaria de estar chamando quem que vai estar responsável pelas crianças. Amém? Então todos fiquem atentos para as apresentações. Arca de Noé. Noé era um homem bom, mas morava numa cidade onde o povo vivia uma vida errada e eram maus. Isso entristeceu o coração de Deus. Certa vez, Deus falou a Noé: Noé, você vai fazer um barco bem grande, uma arca. Irei fazer chover até que inunde a terra. Mas você e sua família vão ficar bem seguros dentro da arca. E você vai pegar 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, e irá colocar em segurança na arca. Enquanto isso, na floresta, Noé era um homem muito obediente. Chamou seus filhos Sem, Cã e Jafé e juntos começaram a construir a arca. Madeira! A arca já estava quase pronta, mas ali não havia mar e o povo riu de Noé. Mas Noé não se importou e continuou o seu trabalho. Um ano depois. Então, Joãozinho.
Então a chuva começou a cair forte sobre a terra, enchendo tudo de água. Mas as pessoas da cidade começaram a bater, pedindo para que Noé as deixasse entrar. Mas a arca já havia sido fechada. Quando a chuva parou, Noé abriu a janela e soltou um corvo. Ele ia e voltava o tempo todo. Então Noé soltou uma pombinha, que trouxe em seu bico um ramo de folhas. Então Noé percebeu que a água já estava baixando e as plantas já estavam crescendo. Noé soltou de novo a pombinha, mas dessa vez ela não voltou. Então Deus disse a Noé: Agora, Noé, pode sair da arca, sua família e os animais. Noé fez um altar de pedra para agradecer a Deus pelo cuidado durante esse tempo na arca. E no céu apareceu um lindo arco-íris, como prova da aliança que Deus fez com Noé. Joãozinho, pode vir aqui. Joãozinho. Aquela arca feita de madeira salvou Noé, sua família e os animais. Eles ficaram seguros dentro da arca. Deus também providenciou um meio para nos salvar. Foi através da morte de Jesus Cristo que nós também podemos ser salvos. Basta acreditar em Jesus. Você também quer ser salvo? Aleluias, glória a Deus. Podeis ficar de pé, amados, vamos continuar louvando ao Senhor. Mais uma salva de palmas pelas crianças. Aleluia, Deus abençoe. vontade seja
ser na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Você pode levantar suas mãos aos céus e fazer esse vídeo do Senhor. Deixa o céu descer. Faz o céu descer aqui, Senhor. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Levante sua voz e peça isso aí. Senhor, deixa o céu descer aqui neste lugar. Nós queremos, nós precisamos, necessitamos e clamamos como igreja. Deixa o céu descer. Levante sua voz. Deixa o céu descer. Levante sua voz. O céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Clame isso, coloque a mão no seu coração e peça a Ele: Senhor, deixa o céu descer aqui no meu coração. Você é morada e habitação do Espírito Santo. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Faz o céu descer aqui nesses corações, Senhor Jesus, que estão sedentos e clamando pela Tua presença, desejando mais de Ti. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Espírito Santo de Deus, assim como nós declaramos no início deste culto, através de uma canção pedindo que o Senhor sondasse e conhecesse os nossos corações, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, comece a sondar os corações aqui neste lugar nessa noite, aqueles que têm clamado e têm chorado pela tua presença, desejando ardentemente o teu toque, desejando ardentemente a tua cura, desejando ardentemente a tua paz, o teu refrigério. Que o Senhor possa começar a tocar esses corações aqui nessa noite. Corações que clamam pela tua glória e pela tua presença, que sinceramente cantam e clamam. Deixa o céu descer no meu coração, Senhor. Deixa o céu descer no meu coração, Senhor. E em nome de Jesus, enche este lugar com a tua glória. Enche este lugar com a tua presença, de maneira que nós não consigamos ficar em pé. Tamanho o peso da tua glória, tamanho o peso da tua unção. Vem, Espírito Santo, e enche, Espírito Santo, enche os corações que têm pedido e têm clamado sinceramente pela tua presença. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com uma brisa suave, vem, Espírito Santo. Com uma brisa suave, vem, Espírito Santo. No íntimo, vem, Espírito Santo, toca. No íntimo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu tens liberdade para agir aqui. Vem, Espírito Santo. Enche. Nós te queremos. Te desejamos. Te precisamos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem com a tua glória, Espírito Santo. E age em nosso meio. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Esse é o seu momento com Ele. Apenas abra o teu coração e peça. Talvez você pode pensar, eu não sei como pedir. Apenas peça para Ele. Faz o céu descer em mim. Faz o céu descer no meu coração. Apenas diga: Espírito Santo, eu te quero. Eu te quero, eu te quero. Eu te desejo.
desejo, eu te preciso. Mas não saia daqui sem sentir essa presença maravilhosa. Deixa o céu descer. 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 Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. O Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes e lâmpadas, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
fico ao ouvir teu nome, Jesus. Você pode dizer maravilhado? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Continue adorando, adorando ao Senhor que está nesse lugar. Santo, Santo, Aleluia. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Adore ao Senhor com toda a intensidade do seu ser. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Alabaxuri anda, alabaxeri anda, alabaça. Adorarei. Rei cantiui anda, alabaxeri anda, alabaxeri anda, alabaça. Oh, aleluias. Nos rendemos a ti, Jesus, Rei dos Reis. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Toda a igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Levante as duas mãos alto aos céus e aplauda Ele. Bem forte, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. A Ele a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Que alegria, irmãos, poder estar aqui novamente louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí ou é o retorno que está muito alto aqui? Está tudo bem aí? Está chegando bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gostaria de, antes de mais nada, louvando a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma Santa Ceia. Também agradecer aqui a presença dos nossos irmãos venezuelanos que estão nos visitando. Levante a mão, o Diomero, o José Manuel e o Emílio. Levante as mãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Recebam aí o calor da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje é um dia especial, e especial porque é a Santa Ceia do Senhor Jesus, que nós devemos aguardar assim ardentemente esse dia de, com todos os santos, estarmos aí partilhando do corpo e do sangue de Jesus. E também é um dia especial
porque também comemoramos, né? O nosso país comemora o Dia dos Pais nos dias de hoje, e é um dia maravilhoso, porque é bom ser lembrado. Como o presbítero Hamilton deu um abraço ali e falou: pastor, Dia dos Pais é todos os dias, como nós falamos, né? O Dia das Mães é todos os dias, né? O Dia do Filho é todos os dias, o Dia do Pastor é todos os dias, do trabalhador é todos os dias, enfim, né? Nós devemos aprender a valorizar essas coisas em nome do Senhor Jesus, amém? E eu gostaria de falar hoje com vocês um pouquinho sobre ser pai. Mas falar sobre ser pai numa perspectiva bíblica, que é o que nós vivemos. Nós devemos andar por fé e não por vista, apesar que ainda seja difícil, né, de andarmos por fé, né, e não por vista. Muitas pessoas ainda se abatem com muita facilidade, outros não com tanta facilidade, mas se abatem ao longo do tempo por conta das lutas, dos sofrimentos. Nós estamos sem teclado aí, Fabrício? Pegar no pé do genro, né? No genro nós pode pegar com mais força no pé. E eu gostaria também de estar falando sobre isso, porque a palavra de Deus, ela nos instrui em tudo na nossa vida. O que aconteceu hoje aí? Dá para soltar aí uns, até o Fabrício arrumar aqui? Tem alguma coisa? Deu bom? É que com a gente, na verdade, queridos, é que a gente acostuma, né? Com o som do teclado, ou se não for ter o som, a gente prega também. Mas aí se você fica naquela expectativa de que tem alguma coisa errada aqui em cima, tem que resolver, para a gente poder ministrar a palavra de Deus com mais tranquilidade. Amém? As coisas acontecem, né? Culto ao vivo, você já viu como é que é. Nossas crianças apresentaram um teatro maravilhoso, né? Aí chega na hora, um esquece a sua fala, o outro tem que falar, né? Parece que está estragando tudo, mas não está. Na verdade, está tornando muito mais cômico, muito mais agradável e engraçado, né? Porque justamente é ao vivo que a gente está. Irmãos, também, antes de mais nada, antes de eu entrar na palavra, na ministração, eu queria parabenizar os pais, né? Que Deus esteja abençoando a vida de cada pai. Hoje eu tive cuidado de mandar uma mensagem para cada pai, né, aqui da igreja, pessoas que são ligadas ao ministério, até alguns que já saíram, né, foram chamados para outros lugares, enfim, mas dizer que eu sou muito grato por pastorear pais, de alguma forma ser pais de pais, né? Assim como nós, pastores, precisamos também de um pai espiritual, alguém que nos ouve, que nos instrui. Para mim é um privilégio poder instruir os pais aqui da igreja. E não somente também parabenizar os pais, mas os tutores, né? Aqueles que fazem o papel dos pais na vida dos filhos, não é? Que fazem um papel exemplar na vida dos filhos, que se torna um pai, né? Que traz uma identidade para aquilo que agora ele chama de filho. E também parabenizar as mães que, por alguma circunstância da vida, teve que cuidar dos seus filhos, né? E fazer ali, exercer os dois papéis. Quase não é falado sobre isso, né? É como se fosse antibíblico, não pode se parabenizar uma mãe no Dia dos Pais. Eu tenho o costume de parabenizar. Se, por exemplo, a Elaine, a mãe da Gabi, estivesse aqui, como em muitos outros dias dos pais, eu dou feliz Dia dos Pais para a Elaine, né? E ela sabe já disso, porque assim, nós temos esse costume há muito tempo. Então Deus usa, né, a mãe que se vê obrigada a cuidar de um filho para exercer ali o papel do pai. E vice-versa também, né, quantos pais aí que na ausência da mãe também exercem esses dois papéis, e Deus dá a graça para que eles, né, alcancem o bom êxito. Mas, e também não podemos deixar de falar, né, eu fiz uma postagem sobre aqueles que estão órfãos de pai biológico, né, ou o pai que criou na terra e ao longo desses anos aí acabou a pessoa perdendo ou está ausente do seu pai, enfim, né, que Deus esteja abençoando a vida dessas pessoas que carregam aí o legado daqueles que já passaram aqui pela terra. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ser pai. A Bíblia, ela faz várias referências sobre paternidade. E a maior de todas as figuras paternas que a Bíblia traz como referência é a do próprio Deus. Eu aprendi isso, não vamos dizer assim, muito tarde na minha vida, mas eu acredito que eu aprendi isso a tempo, a poder ver
a poder enxergar e a poder também desfrutar dessa paternidade a qual Deus nos abençoa, que faz com que supre todas as demais necessidades, as carências, as dificuldades que nós passamos na vida. Eu me lembro que alguns anos atrás, se eu não me engano foi no ano de 2013, em que eu conheci essa paternidade divina, conseguindo enxergar em Deus não somente, né, aquele ser poderoso, criador, né, dos céus e da terra, né, das coisas que são visíveis e as que não são visíveis, e não ver somente esse Deus como um ser todo-poderoso, né, como aquele senhor zangado que manda e o povo obedece, mas enxergá-lo como um pai que cuida, um pai que abraça, um pai que instrui, um pai que ama, né, amou e ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós vivêssemos uma vida abundante na terra e também na eternidade. Então, queridos, essa é a maior figura paterna que nós encontramos na palavra de Deus, sendo Ele o próprio, né, que é o maior exemplo de paternidade que nós devemos ter e ser também como pais, né? Deus exerce a paternidade e supre toda a carência da nossa alma e sara todas as nossas dores. Então, se hoje nós fôssemos colocar uma referência, né, qual seria o maior exemplo bíblico de uma figura paterna a qual nós devemos nos inspirar? Claro, seria Deus, né? Eu acredito que nenhum de nós teríamos coragem de dar o nosso filho, né, em sacrifício, né, pela vida de muitos injustos, muitos ingratos, muitos orgulhosos, mentirosos, adúlteros, imorais, enfim. Nós não teríamos coragem de dar a vida do nosso filho, assim como Deus deu. Mas, enfim, isso é um amor incondicional. Mas Deus, Ele se fez pai de todos nós e nos ensina essa paternidade através da forma que Ele age através dos tempos. Nós podemos perceber que na Bíblia há muitas figuras paternas. Esses dias atrás nós falamos aqui sobre Abraão. Nós falamos sobre Deus dizer para Abraão, chamar Abraão para uma paternidade extraordinária, dizendo que ele seria pai de todas, absolutamente todas as nações da terra, e que nele todas essas famílias dessas nações seriam benditas. Há pouco tempo atrás nós também falamos sobre Jacó, que faz parte dessa aliança abraâmica, né? E falamos também sobre Isaac, né? Porque a promessa se inicia em Abraão, passa por Isaac e se consuma em Jacó. E ambos foram figuras paternas extraordinárias, né? Mesmo mostrando o lado da dificuldade que eles tinham como pais e os erros que eles cometeram, né? Não somente como pais, mas na vida também, mas como também as virtudes que eles aprenderam em Deus e exerceram, né? Esse chamado que eu digo, é um chamado maravilhoso ser pai. Ser pai é extraordinário. Eu estou falando hoje dentro de um contexto paterno. Nós hoje vivemos, né? O mundo oferece isso, né? É o dia hoje da comemoração da figura paterna. É um dia comercial para o mundo. É um dia de vender presentes, né? Hoje eu ganhei presente. Eu ganhei Tupperware hoje. Mas é da marca Tupperware mesmo. Né? Que na verdade, quando a esposa te dá Tupperware, não é para você, irmão. Vamos falar a verdade. E eu acabei de ver uma das minhas Tupperware lá na cozinha agora. Estou falando para vocês que é complicado. E aí eu ganhei o sapato e eu ganhei os Cacau Show. Os Cacau Show eu já comi quase tudo. Então hoje é dia, né, disso, né, de você comprar, dar presente, receber presente. É dia das mães organizarem ali. Até um bolo, eu ganhei um bolo também, queridos. Daquele bolo gostoso lá, como uma pessoa faz, sempre as coisas da igreja. Doce, que é uma beleza. Minha glicose, eu tive que tomar umas metformina lá para poder dar uma segurada. Então é um dia muito bacana, mas é um dia comercialmente falando. Mas dentro desse contexto a gente vai falar, porque vai falar para mim, pastor, é errado o Dia dos Pais? Não, é maravilhoso, eu gosto do Dia dos Pais, gosto do Natal, gosto do Ano Novo. Não estou nem aí se foi Jesus nasceu dia 25 ou não, né? Bacana é estar junto com a família, na comunhão, né? Podendo se divertir, sentar à mesa, contar histórias, convidar pessoas para o seu convívio de final de ano, né? Ouvir as pessoas, é algo maravilhoso, é extraordinário.
Mas a Bíblia, ela expõe algumas pessoas, né, que trazem esse contexto de uma paternidade. E nenhuma dessas paternidades que nós vemos na Bíblia, relacionada a homens, né, elas não foram inspiradas em qualquer pessoa. Elas foram inspiradas em Deus, através do cuidado, do mesmo cuidado que Deus tem com o ser humano, desde o momento em que Ele faz céus e terra, em que Ele separa tudo nos seus firmamentos, ao momento em que Ele cria o homem, ao momento em que Ele olha para o homem e vê que não era bom que ele estivesse só, e faz a ele uma companheira idônea para caminhar com ele, verdadeira, sincera, para que eles pudessem gerar filhos, povoar a terra. E desde esse tempo, ele, através desse cuidado de fazer, de criar e de cuidar, né? Porque você já viu, né? Ah, pai não é quem faz, pai é quem cria. Tem lá as suas verdades. Hoje eu elogiei uma pessoa, na verdade duas. Uma eu a fiz pessoalmente. Mas eu elogiei duas pessoas hoje que não são pais biológicos, mas que, ao meu ver, são pais extraordinários. Pessoas que cuidam como se fossem os pais biológicos. E isso é tremendo, meus irmãos. Isso é fantástico. Pessoas que vão lá e assumem essa questão. É muito lindo, é muito bacana, né? Um pai biológico dentro da aliança do casamento, gerar ali filhos e criar os seus filhos, até que ele fique velhinho e morre lá como Isaac, como Jacó, como Abraão. Mas como eu disse e falei das mães que criam filhos por conta de circunstâncias da vida, pais que criam filhos por conta das circunstâncias da vida. E não quer dizer que Deus não abençoe para que crie como deve ser criado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Um exemplo tremendo de quem criou um filho e criou nos preceitos do Senhor. E criou da forma que Deus queria que tivesse criado. Você sabia disso? Nós não criamos filhos para o mundo, nós preparamos filhos para o mundo. Porque os filhos que nós criamos são de Deus. Se você professa essa fé em Jesus Cristo, em Deus, né, no Espírito Santo, é para Deus que nós fazemos os nossos filhos. Eu lembro da nossa oração quando a pastora Josi engravidou e teve o João. Ele até baixa a cabeça lá no fundo, vai falar dele. E nós adotamos ali, não que com as outras filhas nós não queríamos ter feito dessa forma. Nós fizemos depois, porque no tempo, né, da gravidez da pastora em relação a Thaís, em relação a Beatriz, nós não professávamos essa fé. Mas eu lembro que como a oração para que o João Pedro nascesse era aquela oração de Ana, né, baseada naquela questão do milagre, do filho da promessa, nós entregamos o João Pedro no altar do Senhor. Ele é seu, Senhor, para fazer aquilo que bem lhe aprouver. Mas Deus traz para nós uma devolutiva. É meu, mas você deve criar segundo então a minha vontade. Não é o que Ana faz? Ela entrega o seu filho no altar. De um determinado momento da vida do seu filho, ela leva ele para poder servir a Deus, e ela aceita aquilo que Deus determinou para a vida de Samuel. Então há muitos exemplos. Há exemplos de pais relaxados, como o sacerdote Eli, que não cuidou direito dos seus filhos, e aconteceu o que aconteceu. Exemplo do próprio Samuel, esse que, né, teve esse exemplo extraordinário da mãe entregá-lo na casa do Senhor, né? O seu pai, o Eucana, aceitando que isso acontecesse. Mas também os filhos de Samuel futuramente deram um grande desgosto e pegaram um descaminho da vida, e talvez porque Samuel ficou preocupado demais somente com aquilo que era o seu chamado, mas esquecendo o chamado que ele tinha para ser pai. Eu recebi da minha filha hoje, da minha primogênita, uma mensagem. E ela falou lá, e eu respondi para ela que, na verdade, ela é minha filha, né, primogênita, minha filha primeira. Então, nela foi quem despertou o meu chamado. Esse chamado, ser pai é ter chamado. Nenhum de vocês que são pais ou cuida de filhos, né, sendo o pai da instrução não biológica, não pode dizer que não tem um chamado para isso. Não pode dizer que não foi chamado para cuidar de filhos e não somente para gerá-los.
Um dos muitos exemplos que Deus nos dá como pai é o exemplo de caráter. Quando eu digo assim, um dos muitos exemplos que Deus nos dá e nos ensina para ser como pais, é o exemplo do caráter. Por isso você não deve julgar o caráter de um homem nem de uma mulher. O caráter que Deus nos dá, nós podemos dizer assim que é a transferência de valores que um pai deve levar, ou o seu tutor deve levar ao seu filho ou sua filha. Aí pensando nesse contexto, entre vários exemplos que eu tenho pensado esses dias, segundo a Bíblia, eu gostaria de desenvolver com vocês nessa noite um modelo de pai, segundo os preceitos bíblicos, e gostaria de fazer a leitura com vocês em Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 1. Mateus, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo de número 18. Enquanto você procura aí, rapidinho. Amados, nós não estamos fazendo transmissão online. Talvez você já percebeu isso. Nós comunicamos no último culto. Talvez nem todos estavam aqui no último culto, que tinha menos pessoas, quase que a metade do que nós vemos aqui hoje. E lamentavelmente ainda faltam alguns irmãos. E nós comentamos isso porque nós precisamos voltar a essa rotina da igreja, que é uma rotina normal, dos irmãos se reunirem. Com todo cuidado, com o número reduzido de cadeiras, com todo cuidado com álcool gel. Mas nós precisamos voltar a nossa vida ao normal. Tanto ela na igreja, como nos nossos afazeres diários, com todo cuidado, porque nós não podemos permitir que essa pandemia venha nos parar. Amém? Então, a justificativa para termos parado a live, justamente é porque nós queremos que os irmãos venham. Ninguém é obrigado a vir, mas sentir no coração de estar aqui, né, junto com todos os santos. Obrigado, moço. Agradecer também aqui, tá bom? A Júlia me deu esse presente aqui, dela, da família da irmã Nelly. Obrigado mesmo, de coração. Vou colocar lá na minha mesa, no estúdio, para mim colocar as canetas lá, porque eu estou sem caneta. É bom esse negocinho que a gente deixa as canetas aqui, né? Obrigado, moço. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Jesus. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Fala, Jesus, eu achei. Mateus capítulo 1, versículo 18 a seguir. Você quer se colocar de pé? Para você não ficar com sono. A palavra do Senhor diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, traduzido, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez nós queremos louvar o teu nome, bendizer o teu nome, dizer que tu és maravilhoso, tu és santo, tu és bendito, e na beleza da tua santidade te adoramos e oferecemos o culto ao Senhor.
nessa noite em especial, que é a noite de Santa Ceia, em que partilhamos o corpo e o sangue de Jesus, de coração limpo, de coração tranquilo, transparente, sabendo, Pai amado, que devemos fazer isso até que o Senhor volte e fazer em memória do Senhor. Também te louvamos porque no dia de hoje se comemora o Dia dos Pais, aqueles que estão aqui vivos, aqueles que criaram, que instruíram, como também te louvamos pelo legado daqueles que passaram pela terra e deixaram a sua marca, que deixaram o seu DNA, que deixaram, Pai amado, as suas instruções e que são lembrados hoje como heróis que passaram por essa vida. Te louvamos por isso, Pai. Eu peço que no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra entre nos corações nessa noite. A Tua palavra, não a minha, não a das pessoas que aqui estão, mas a Sua, Pai. E assim nós oramos e agradecemos para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, louvando o nome de Jesus. Amém. É que nós estamos aqui a conseguir, obrigado, queridos, vocês são extraordinários, viu? Nós estamos com 2 semanas aqui, irmãos, com problema nessa internet da Vivo. Está uma luta, até para cancelar ela para colocar outra é uma luta. Mas ele conseguiu colocar a capa ali. E o título que Deus colocou no meu coração hoje, nessa tarde, é o Carpinteiro de Nazaré. E de repente você olhando, se você não abriu a referência bíblica, talvez você ia dizer assim, né? O pastor Roberto vai falar sobre Jesus Cristo, o carpinteiro, né? E diante a mesa posta, a Santa Ceia, e talvez fosse isso. Todo pregador que vai ministrar a palavra de Deus, de alguma forma ou de outra, ele sempre tem que terminar ela em Jesus Cristo. Não é verdade? Ainda que você pregue no Velho, no Novo Testamento, ainda que seja um testemunho de vida para edificar a igreja, ela tem que terminar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a base de tudo, Ele é a estrutura, Ele é o alicerce, não é verdade? Mas hoje eu gostaria de falar do Pai de Jesus na terra, falar sobre esse homem. Esse texto que nós acabamos de ler fala do nascimento de Jesus e traz como referência os seus pais terrenos. Por isso que eu disse para vocês hoje, né? Nós poderíamos falar de hoje de pai, é aquele que cria, é aquele que cuida, é aquele que instrui. É extraordinário, como eu disse para você, um pai manter o seu filho na aliança do casamento, gerar e cuidar até o final. Mas se a circunstância da vida não permitiu, o pai é aquele que direciona, é aquele que cuida. Interessante que quando nós lemos, né? Porque, veja bem, os primeiros 17 versículos do Evangelho segundo São Mateus é genealogia. Você vai ler 17 versículos de genealogia, dizendo que fulano era filho de Ciclano e de Ciclano, e Ciclano se tornou filho de Ciclano, até chegar lá no final, que eles fazem a citação de um homem chamado Jacó. Certamente não é o Jacó lá de trás, lá do Velho Testamento, mas aqui esse gerou a José, que foi o pai de Jesus. Não diz que gerou Jesus, mas foi o pai de Jesus na terra. Quando nós nos aprofundamos, né, para conhecer os evangelhos desde o começo, logo nos deparamos com a visita do anjo Gabriel, visitando essa mulher chamada Maria. Uma mulher até então desconhecida lá para trás. Nunca ninguém ouviu falar de Maria lá atrás. Até o momento em que o anjo visita essa mulher, fala com ela e fala para ela: você é bendita. Você é cheio de graça mesmo, como diz na reza dos católicos. Você é agraciada, essa seria a palavra ideal a dizer. Você é agraciada, você é bendita, por quê? Você foi escolhida entre milhares e milhares e milhares e milhões de mulheres, para que você fosse a genitora do Filho de Deus, de Jesus Cristo. De Jesus, aquele que será o Cristo. E é tremendo isso. Mas dentro desse contexto entra este homem chamado José. E eu fico imaginando, geralmente quando nós pregamos lá no Renove, a gente consegue ilustrar isso numa situação mais cruel, né? Como assim? A mulher está grávida, chega aqui agora, olha, eu estou grávida, mas ele nem concebeu ainda. Ele não coabitou com ela, ele não deitou com sua esposa.
Não é assim? Você casa e você já quer ir para a lua de mel. Eu não disse aqui esses dias, ou eu preguei, não sei se foi lá no sítio do presbítero Osiel, que eu lembrei de um fato em que eu fiz o casamento de 2 jovens, e foi um casamento tão muito louco assim, que eu tive que vir correndo do sítio fazer o casamento, somente para eles e os pais, e eu estava de botina, de calça jeans toda suja, camiseta, e eu vim correndo, porque eles falaram assim, nós já pode ir para a lua de mel? Eu falei, claro que não tem a benção ainda. E eles ficaram aqui, antes de ir para o hotel, esperando eu chegar aqui, para mim poder fazer aquele momento da cerimônia, abençoar as alianças, os pais estão aqui para dar bênção, e daqui saíram, não foram nem para casa, foram direto para o hotel. Por quê? Não é o que, assim, o marido quer? Eu, quando eu casei, irmãos, eu fiquei 2 dias sem sair de dentro do quarto, para onde eu entrei, não queria nem sair para beber água. A Thaís botando a mão na testa. Mas a gente não tem que pregar, não é a verdade? É o amor, eros, que tem que ter em todo casamento. Porque um casamento sem amor eros também não é casamento, é complicado. O amor do homem e da mulher, da união dos corpos. Aí a gente prega, você fala assim, como deve ter sido difícil para José. Naquele momento, o impacto, né? Porque nós lemos aqui e diz que ele resolveu preservar a integridade moral de sua esposa, chamada Maria. Mas depois, lá no sonho, o anjo visita ele também, para explicar a ele aquilo que estava acontecendo. Olha que homem extraordinário. Será que nós pensaríamos assim? Não, vamos preservar a integridade dela, ou vamos esperar ela dormir, vamos preparar um chá com era-rato, vamos, né, ferver uma água, jogar dentro do ouvido, vamos espancar, o que nós faríamos? Você consegue se perguntar? Não precisa responder para mim. Ou você, né, como um crente, fala, Deus me livre, tirar a vida. Mas fala assim, mas você separaria. Não quero nem ouvir a tua conversa. Como assim você está grávida? Vai embora. Não, mas ele resolveu preservar a integridade, o que mostra o caráter de Deus na vida desse homem chamado José. De não tomar uma atitude precipitada, de esperar no Senhor uma resposta e obter essa resposta. A palavra de Deus diz que o anjo visita ele e fala com ele acerca dessas coisas que Deus tinha preparado para que acontecesse tanto na vida de Maria como também na vida dele. E o texto também apresenta esse homem, José, como um pai, não como um progenitor, mas como um pai. Porque o texto revela que a gravidez foi obra do Espírito Santo. Mas o texto também revela que a referência paterna de Jesus Cristo aqui na terra era José de Nazaré, um homem simples, um homem carpinteiro, que vivia da lida das suas mãos, mas que é relatado na própria palavra de Deus como um homem justo, como um homem bom, para criar quem? O Filho de Deus. Olha que extraordinário. Se você abrir lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, onde diz assim, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e aí depois vai na sequência, e depois ponto, né? Tudo estava lá vazio, havia o caos, e o Espírito pairava sobre a face do abismo, ali sobre isso. E se você pegar e der um pulo gigantesco, que for lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, e ler do versículo 1 e a 3, você vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e tudo que foi feito não teria sido feito senão por intermédio dele. Aí você agora dá mais um pulo, e vem aqui onde nós estamos pregando no Evangelho, voltando, né, no Evangelho segundo São Mateus, aonde que revela o nascimento de Jesus Cristo, trazendo como referência esse homem simples, mas chamado de justo. E o que nós olhamos e ficamos perplexos em relação a isso, né, de uma forma extraordinária, porque ele está sendo o pai daquele que é o motivador da criação de todas as coisas. E foi necessário que Jesus tivesse um direcionamento, tivesse uma identidade paterna aqui na terra. Queridos, essa questão da identidade paterna aqui na terra, essa ausência,
causa um estrago tão grande na nossa vida, que só depois de muitos anos de vida que você tem, e se você tiver a graça, a oportunidade e uma mente aberta para abrir seu entendimento, e você conseguir reverter essa situação, você ainda consegue ter uma vida boa e tranquila aqui nessa terra. Lembra quando nós tratamos em muitas pregações, falando sobre a orfandade dos pais vivos? Agora o pastor Cote trata também sobre a questão dos pais órfãos de filhos vivos, que é uma outra história que a gente ainda não pregou sobre isso, mas numa oportunidade nós vamos falar. Não tem o dia do filho, tem o dia da criança. Se tivesse o dia do filho, a gente já organizava essa ministração. Mas muito se falou sobre os filhos órfãos de pais vivos. É o filho que tem o pai, às vezes está dentro de casa, lá inserido nesse contexto, mas o pai não dá nem as horas. Aqui, para os que participaram da escola que nós fizemos aqui, e agora depois do encontro dos homens vamos consumar, com aquele filme, e já vamos dar início ao trabalho, quem sabe, fazer online por um curto espaço de tempo e já tornar presencial, com a graça de Deus. Onde nós pegamos como que é o nome daquela família? Aquela primeira família, é a caótica, é a primeira, Aonde ninguém fala com ninguém, aonde o pai está lá preocupado, aonde a mãe nem aparece no contexto familiar, aonde um filho e a filha não olham para o pai, aonde os irmãos não se relacionam, mas o pai está lá, a mãe está lá. Quem disse que a mãe foi embora? Ela não entra naquele contexto, mas o que revela não estar naquele contexto é a ausência dela, talvez nas decisões e na vida deles. Então, quando uma pessoa cresce assim, sem essa referência, ou cresce dentro de um distúrbio, onde seu pai é seu inimigo. Eu vivi por muitos anos, irmãos, achando que o meu pai era meu inimigo. Bravo demais com ele. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu falei assim, esse velho podia morrer logo. Quando eu tive um entendimento, irmãos, ainda bem que não era tarde demais, consegui consertar a minha vida com o meu pai e ter uma amizade com ele. E o dia que ele morreu, o dia que ele adormeceu, para não acordar mais, eu sofri muito. Eu sentei, coloquei uma cadeira ao lado do caixão do meu pai, num dia, e só saí no outro dia, quando foram enterrá-lo. Eu passei a noite lá, no velório do meu pai. Mas eu passei anos da minha vida assim. Eu não tenho meu pai como meu vilão, não. Eu tenho meu pai como meu herói. Mas eu considerei ele o vilão da minha vida por muitos anos. E ele me fez sofrer também por muitos anos. Mas só depois eu fui entender que ele me fez sofrer porque fizeram ele sofrer. E depois eu fiz a minha filha sofrer. E só depois de ter um entendimento acerca das coisas, é que as minhas feridas foram curadas nessas áreas, e aí eu pude viver uma vida mais tranquila. Eu fico imaginando se eu tivesse, vamos ver aqui, meus 13, 14, talvez 15 anos de idade, ter aberto o meu coração, porque eu não vou dizer ter tido a oportunidade, porque eu acho que eu já tive muitas oportunidades lá atrás de chegar a Jesus, mas não quis abrir meu coração para isso. Hoje tenho 47 anos, imagina se eu tivesse abrido meu coração quando eu tinha 15. Se eu tivesse aberto meu coração a essa paternidade quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade, como a minha vida teria sido diferente? Como muitas coisas na minha vida teriam sido evitadas? Mas é as circunstâncias da vida. O importante é que lá na frente eu consegui olhar para isso, eu consegui ver essa paternidade de Deus, eu perdoei meu pai, eu pedi perdão a ele, ainda que ele já não estava mais ali, em vida, com o seu corpo ali presente, e nem tampouco o seu espírito, mas diante de Deus, eu dizia assim, meu pai, eu te perdoo e também peço perdão pela minha desonra, pelas coisas que eu falei, por aquilo que eu desejei, pela minha falta de compreensão, por não querer os seus ensinamentos, porque meu pai, ele tinha um problema com o alcoolismo. Mas o meu pai, ele nos ensinou alguns valores, irmãos, que muita casa de crente não ensina. Que é nunca permitir um cobrador bater na porta da casa,
nunca deixar faltar o alimento em cima da mesa, ainda que for uma carninha de segunda, cortadinha, fritinha com a gordurinha, um nervinho junto, mas tinha lá uma linguiça, um arroz comprado às vezes de segunda. Eu não lembro, meu pai nunca teve um carro, sempre teve bicicleta. Eu nunca vi meu pai passar ninguém para trás, eu nunca vi isso. Por muitos erros que eu e meus irmãos cometemos na vida, eu nunca vi o meu pai, né, trair ou fazer menção de trair a minha mãe. Apesar do alcoolismo e da rigidez que foi manifesta na vida dele por conta da forma que ele foi criado, ele foi um bom pai, só que eu não conseguia ver. Talvez se eu tivesse visto, eu tinha ajudado ele. Ou não sei. Mas enfim. Quando nós olhamos para a vida desse homem chamado José, nós devemos nos espelhar na vida dele. Jesus teve como referência paterna, Deus escolheu a esse homem chamado José. Maria agraciada, né, em poder gerar esse filho. Mas hoje nós queremos falar de José, porque José foi o escolhido por Deus para ser o pai terreno de Jesus. Todos nós que somos pais, fomos escolhidos por Deus para sermos pais. Quem era José de Nazaré? Assim como eu disse, você ouviu falar de Maria lá atrás? Não ouviu, de José também não. Você vai ouvir falar de José no versículo de número 17, se eu não me engano. No capítulo 1 aqui de São Mateus. Você vai ouvir falar, porque pouco se sabe a respeito da vida desse homem. O que nós conseguimos extrair através da Bíblia é que ele era um homem simples, humilde. Era uma pessoa de bom coração. Talvez ele fosse até muito mais conhecido do que Maria por conta da sua profissão de carpinteiro. Está indo na casa das pessoas, de fazer orçamento, de construir camas, portais de porta, de construir bancos, mesas. Coisas de madeira. E talvez Maria era aquela menina recatada, criada dentro de casa, ajudando a sua mãe, a sua família. Mas é sobre esse homem simples que nós falamos hoje, que entra nessa genealogia no versículo 17, para contribuir no cumprimento, né, de uma profecia que foi feita lá atrás. De que este Jesus de Nazaré, esse Messias, teria que vir de uma descendência lá do rei Davi. E por isso se inicia essa genealogia no livro de Gênesis, para chegar em José e então chegar em Jesus. O texto que nós lemos, logo no versículo 19, diz que José era o quê? Era um homem justo. E eu fui fazer uma pesquisa sobre a definição do que é justo. Porque, a grosso modo, nós sabemos o que é justo. Uma pessoa correta. O justo é uma pessoa que não faz mal para o outro. Mas olha só, a definição de justo é o que é conforme a justiça, a equidade e a razão, que julga e procede segundo a equidade, probo, reto e íntegro. Se nós procurássemos saber porque Deus escolhe a José para ser o pai de Jesus, essa seria uma das respostas para satisfazer a nossa curiosidade. Ser um homem justo e carregar sobre ele tudo isso que nós falamos, o que é ser justo. Ser uma pessoa reta, uma pessoa correta. José era um homem de caráter exemplar. Um homem de caráter exemplar é um homem obediente a Deus, porque eu estou falando aqui dentro de um contexto bíblico, dentro de uma perspectiva bíblica, como eu disse no início. Então, um homem de caráter exemplar é um homem obediente a Deus. É um homem que tem princípios e tem valores. Ele não é variável.
ele não tem um caráter bipolar, vamos dizer assim. Uma hora ele pensa assim, outra hora ele pensa assado. Ele é um homem sem variações, tem princípios e tem valores. Nós podemos perceber que, através do texto que lemos, apesar da pouca informação que nos traz, que José também era o quê? Um homem temperante. O que é um homem temperante? Um homem de paz, um homem tranquilo. Um homem que não quer guerra com ninguém. Um homem que quer apenas cuidar da sua vida, ser feliz, fazer o bem ao número maior de pessoas que ele pode abençoar. E assim ele viver os seus dias na terra e alcançar, talvez, ali o prêmio, né, da sua soberana vocação, sei lá, de ir para a glória e morar numa das muitas moradas do Pai. Talvez era isso. Mas nós podemos perceber que era um homem temperante. Não somente justo, mas também um homem presente. Nós podemos perceber isso. Se você fizer uma análise na história da criação de Jesus Cristo, você vai ver desde o momento em que eles têm o cuidado de levar Jesus no templo para ser ali apresentado, desde quando Jesus tinha seus 12 anos, né, e se perde deles, e de repente eles encontram Jesus ali assentado, ensinando os mestres. Nós percebemos que José era cuidadoso em levar Jesus, em acompanhar Jesus, em fazer aquilo que Deus desejava e sonhava para Jesus. E confiou essa tarefa a quem? A José de Nazaré. Então esse homem também tinha essa característica de ser um pai presente. Ele tinha em si, irmãos, todas as qualidades para ser um bom pai, um bom instrutor. Aquele que instrui, aquele que ensina no caminho. Não é o que a gente fala lá no livro da sabedoria, quando nós, por exemplo, vemos as crianças, ou vamos ministrar ceinha aqui dentro para as crianças, e nós lembramos, sabe, irmãos, por que nós fazemos isso? Porque a palavra de Deus diz lá, através da vida de Salomão, que nós devemos ensinar as crianças, os nossos filhos, no caminho em que eles devem andar. E quando eles forem adultos, eles não vão se desviar desse caminho, porque eles foram instruídos nele. Eles foram ensinados a andar nele. É interessante, você pode ver que tem pessoas que nascem num lar cristão, mas logo de cara não se torna um cristão protestante, por exemplo. Vai viver o mundo, vive todas as coisas, os prazeres, a carne, vive tudo. Mas chega um momento da vida dessa pessoa que ela não consegue, ela não tem para onde ir. Chega um momento da vida dessa pessoa que ela vai lembrar de todos os ensinamentos. Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que cantam música secular? Eu tenho visto por esses dias, cantando nos seus shows, louvores de igreja de crente. Você já viu isso? Esses dias eu vi aquela cantora Simone, que faz dupla com a irmã dela, Simaria. Eu vi ela cantando a música do Toque no Altar na época, depois se tornou Trazendo a Arca. Outra vez, num outro vídeo, eu vi aí a irmã dela cantando. Aí esses dias eu vi lá num show de axé alguém cantando. Aí eu vi num show do sertanejo cantando. E aí você vai vendo isso. Aí a gente fala assim, nossa, legal, né? Que bacana. Se você abrir lá, por exemplo, no seu YouTube, e for ver lá os programas do Raul Gil, tem um moço que canta pra caramba lá, chama Rick Valen. Quem já viu? Valen, né? Aí você fica até arrepiado quando ele canta, porque ele tem um dom natural para cantar, né? Mas no mesmo dia, num domingo ele canta Sonda-me, e no outro domingo ele já canta vestido de drag queen, uma música secular aí da Lady Gaga, da Beyoncé, enfim, aí tal, a gente vê isso daí. O que eu quero dizer com isso? Criticar a vida dele? Não, ele faz da vida dele o que ele quiser. O que eu quero falar aqui nessa noite é que essas pessoas que fazem isso é porque elas já foram tocadas lá atrás, ensinadas lá atrás. E elas carregam isso na vida dela. E mais cedo ou mais tarde vai manifestar lá na frente. Mas a ideia é que a gente não precisa esperar para que isso aconteça. Nós podemos ensinar e manter o quê? Desde pequeno. Uma das coisas que nós devemos ensinar, pais, aos nossos filhos, é fazer com que eles olhem para nós e nos veem como uma referência. E tenham vontade de ser como nós.
Talvez o teu filho não fale, eu quero ser como você, mas as atitudes dele fazem com que você perceba que ele quer ser como você, porque ele gosta das coisas que você gosta, ele gosta do seu gosto musical, ele gosta do seu gosto em relação à culinária, a comida que você gosta, ele acaba, mas eu gosto disso. Eu lembro na nossa casa lá que eu faço até hoje, a gente brinca, né? O João não quer mais que a gente chame ele de bebê, enfim, né? Então nós não vamos chamar de bebê, não vamos chamar de o homem da casa, né? Quando o pai não está. Mas você sabe, quem sabe o que é um melechete? É porque você não morou lá no Pará, né? Melechete é uma mistura de comida, eles falavam lá no Pará. É quando você pega o arroz, o feijão e mistura tudo, joga uma cebola lá dentro, frita um ovo, esbagaça lá dentro e mistura com o resto da carne que sobrou e faz um virado. Aqui a gente chama de virado, né? É virado, é isso? É um virado. E só que no virado que eu faço, eu coloco maionese, eu coloco ketchup, se tiver mostarda eu coloco um pouco e vira aquele trem, aquela pasta. Mas fica gostoso. Coloca um pouquinho de farinha, fica gostoso. Aí, quando ele era pequenininho, nós colocamos um nome. Qual era o nome? Superpoder Papai, chamava a comida. Então, ele cresceu pedindo, faz Superpoder Papai. Faz Superpoder Papai. Aí, agora, esses dias que a pastora vai lá para o sítio, e às vezes eu fico aqui para atender alguém, falo, João, vou fazer um Superpoder Papai, tá bom? Tá bom. Ele não pede mais o Superpoder Papai. Mas se eu falo que eu vou fazer, ele quer comer. E é interessante, porque eu quero usar isso como referência de como os nossos filhos olham. Claro que, se olhar aqui para a vida do Valdir, do Rodson, aqui do pastor Walter, do Éder, vamos olhando ali, ó, o Felipe, o Hamilton, os filhos vão acabando pegando isso. Pega também os trejeitos da mãe, né? Eu falo também da questão da filha, né? A Thaís tem gostos muito parecidos com os meus, a Roberta, né? A gente chama de Thaís, um chama de Roberta, outro de Thaís, mas é primogênita. É muito parecido, né? Ela é pior que eu em algumas coisas. Por exemplo, teologicamente falando, eu não sei, ela pegou uma via mais radical do negócio, ela é mais calvinista, né? Ela é mais sei lá, às vezes eu acho que ela é mais crente, às vezes eu acho que ela é menos crente. Mas se parece muito, não é verdade? Assim como a Beatriz parece muito com a mãe dela. Até no bico, irmãos. Aí, ó. Até desafinou aqui. Até o bico é igual. Os gostos são parecidos. Andar com as duas no shopping. Ó, andar com uma delas no shopping é terrível. Andar com as duas, irmão. Perdoa dizer isso. É quase que tem que pedir para morrer. É verdade. Eu sabe, quando eu já chego assim com a pastora nos lugares, eu já fico procurando para ver se naquele mercado tem poltrona do papai, se tem algum mostruário de cadeira, alguma coisa. Porque eu já caço logo um canto e sento e fico. São parecidos. Eu imagino que Jesus cresceu olhando para aquele homem simples, mas justo. Uma figura ali dentro da sua casa. Olha só. Poxa, Jesus chegou ali. Não, tem que olhar para você não. Meu pai é Deus, não é você não, José. É para lá que eu vou olhar, é para o céu. Não, Jesus olhava para ele. Olhava para Jesus de Nazaré. Aquele homem de mão grossa, calejada. Aquele homem que tratava a madeira bruta e deixava ela bonita, ensinando o ofício a Jesus, porque o próprio Jesus depois é chamado de um carpinteiro também. E Jesus se espelhava nele o tempo todo. Deus não escolheria um homem melhor do que José, porque talvez não existisse. Mas o que tem José diferente de mim e de você? Talvez só no fato, né, de não queremos, talvez, vivenciar em Deus tudo o que Ele abriu o coração para vivenciar. Porque obedecer, irmãos, é difícil. A gente prefere muito mais sacrificar do que obedecer. E não levar o sacrifício, e sim se sacrificar por uma coisa que não tem necessidade. José era justo. E dentro do ser justo de José, ele era obediente. Ele fazia segundo, Deus colocava para ele, não segundo o coração de José desejava. Porque eu imagino que se fosse o coração de José, se Deus não tivesse trabalhado, preparado aquele homem para aquilo, ele não aceitaria sua mulher.
Mas ele precisou aceitar, assim como eu e você, nós precisamos aceitar. Quando esse DNA paterno de Deus, ele se apresenta em nós, porque está disponível a todos nós, aos pais, aos tutores, que são pais também, às mães, né, que é a mãe e pai ao mesmo tempo. Não tem como os nossos filhos não olharem para nós e vivermos isso. Quantas vezes, irmãos, chegou oficial de justiça na minha porta? Quantas vezes pessoas foram cobrar na minha porta? Eu mandava a minha filha ir lá, vai lá e fala que eu não estou. Quantas vezes tocava o telefone? Misericórdia, irmão, quando inventaram o Bina? Quem colocou Bina aí no telefone? Sabe o que é Bina? Não é nem um ex-traficante, não. Era um trem que você colocava no aparelho de telefone, e quando as pessoas ligavam, ele mostrava aqui, ó, quem estava te ligando, o número de quem estava ligando. Não tinha esse negócio que nós temos hoje no celular, que aparece o número. Porque os primeiros celulares só escrevia CAL. Eu até hoje não conhecia o tal do CAL. Né, Dani? Você conheceu o CAL? Conheceu, né? É o senhor chamada, né? Eu falava, olha só, fulano está ligando. Aí ligava repetidas vezes, eu falava, atende, fala que o pai saiu. E ela tinha que fazer, né? Manda que pode, obedece, tem juízo. E eu louvo a Deus que ela não se tornou uma mentirosa, como eu era. Eu louvo a Deus por isso. Não tenho orgulho aqui de dizer isso para você, mas foi uma fase da minha vida em que eu estava comprometendo o caráter dos meus filhos. Pegar emprestado e não pagar, prometer e não cumprir, ser uma coisa aqui, lá dentro da sua casa você ser outra completamente diferente. Eu era uma coisa na frente dos meus amigos, mas lá na minha família eu era outra completamente diferente. Eu era um mau marido, eu era um mau pai, eu era um mau pagador, eu era um mau instrutor. Quando na verdade eu deveria ter observado pessoas como José, talvez até como meu pai, o que eu tinha para dizer do meu pai, que ele era um alcoólatra, e aí as demais coisas? Talvez eu não era um alcoólatra, mas eu era tudo ao contrário do que ele representou para nós. José tinha em si todas as qualidades para ser um bom pai, um bom instrutor. Se nós olharmos para a vida de José de Nazaré, ela tem que nos servir de modelo para exercermos esse tipo de paternidade que Jesus quer que nós venhamos exercer na vida dos nossos filhos. Espelhados nisso, no ser justo. E olha só, queridos, ser justos não é uma dádiva que vem do céu para a sua vida. Eu imagino que quando Deus prepara, porque a gente fala assim, Deus preparou, Deus colocou no coração dele, xalala, seja justo. E entrou como um passe de mágica no coração dele, como se ele tivesse incorporado alguma coisa, e ele passou a ser justo. Não, ele abriu o coração para a instrução. É como se Deus falasse, eu quero, meu filho, que você seja justo. Viu o teatro das crianças? Nós podemos falar o que sobre Noé? Que era o único homem que foi visto como um justo na face da terra, naquela época. E ele foi tão agraciado que a ele foi permitido o quê? Preservar a sua família em primeiro lugar. Você consegue ver isso? Noé como o provedor da sua casa. Deus olha e vê o caráter de justo na vida de Noé e diz, olha, eu vou poupar você, vou poupar a sua esposa, vou poupar os seus filhos e pouparei também as suas noras. Em vocês nós vamos começar um novo tempo. O resto do mundo morreu, irmãos. Os animais foram colocados na arca, né, segundo Deus colocou ali para que Moisés recebesse, Noé recebesse. Isso é por causa de uma pegadinha que tem, né, quando você quer saber se o cabo é crente. Você fala assim, por que Moisés não colocou pica-pau na arca? Você já fez essa pegadinha para algum crente? Não? Aí você pega a pessoa de surpresa, né? Eu ia pegar vocês, mas agora eu já revelei. Vão com Deus, meus irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Sempre está de porta aberta aí, em nome de Jesus.
E na verdade, queridos, você falar assim não é, mas Noé não estava Moisés não estava na arca, quem estava era Noé. Uma vez eu estava tão empolgado numa pregação que um bebo me perguntou isso, eu falei, ué, porque ele ia furar a arca. Ele falou, não, o bebo falou para mim, você não é um pregador de nada não, porque Moisés nem estava na arca. Eu falei, olha, filho da mãe pegou eu. Pegou eu, estou falando, lá no Santa Emília, lá eu estava conversando, falando de Deus, era num comércio ali, sabe? E falando de Deus, aí o bebo chegou e começou a escutar a conversa. Aí ele pegou e falou, você está falando aí, você pregando e não sei o que, você é tão sabido. Fala para mim, por que Moisés não botou o pica-pau na arca? Eu falei, para ele não furar a arca. Ele falou, que Moisés, rapaz, quem estava na arca era Noé. E eu falei, meu Deus, passei uma vergonha na frente do bebo, tentei remendar, aí foi, caí na pegadinha santa. Então, José nos serve de modelo para exercermos essa paternidade. Olha, Jesus como criança, como adolescente e como jovem teve uma referência na terra. E esta referência se chamava José de Nazaré. Jesus teve a identidade, ele foi instruído, foi amado, foi cuidado e foi apoiado por seus pais em seu chamado. Olha que coisa extraordinária. Num tempo em que nós não vemos os pais apoiando os filhos no seu chamado. Sabe como que você apoia o seu filho no seu chamado? É incentivando ele, vai filho, vai que é sua, Taparel. É assim? Quem arrisca dizer para mim em voz alta aí? Como você apoia o seu filho no chamado dele? O bichinho do ram pegou vocês? Eu vi alguém fazendo exercendo o seu chamado. Exercendo o seu chamado. Meu filho fala que não quer ser pastor, mas quem disse que ele não vai ser? Talvez se eu desistir por causa de um acidente de percurso aqui ou ali, por causa de uma rejeição aqui ou ali, por conta de umas dores aqui ou ali, porque a família sempre vê isso, ele desista. Mas agora não, se eu permanecer de pé, aí é diferente. Ele vai falar assim, é que nem aquele filme do Até o Último Homem. Não é extraordinário aquele filme, irmãos? Extraordinário. Toda hora que você pensava que aquele cara ia morrer, esse cara pegava mais um cara capengado, sem perna, sem braço, arrastava, levava, foram 70 e poucos homens, né? Que ele salvou, é isso? 70 homens ele salvou, que já estava condenado. O exército tinha saído de lá, já tinha ido embora, morreu tudo. Será que aquele homem, né, ele morreu há pouco tempo, será que aquele homem não foi espelho para sua família, para os seus filhos? Ele foi espelho para uma nação, ele foi um espelho para o mundo. De não desistir. A melhor forma de um pai é ensinar, incentivar o teu filho, é cumprindo o seu chamado, irmãos. Sabe por que essa questão de interromper temporariamente as lives? Justamente por causa disso. A pessoa fica em casa, fica acomodada, aí ela já não vem mais. Ela que vinha orar na quarta-feira, que dobrava o joelho, que vinha aqui, fazia campanha e não quebrava a campanha, passou a se acomodar em casa, e os filhos passaram a se acomodar também. Aí você vai parando, mas só que você já tem um pensamento já mais maduro. Aí você fala, opa, está errado, vou voltar para a igreja. Aí quando você quer que seu filho volte, ele já não volta mais. Por que ele não volta mais? Ele vai falar, você não ia, agora quer que eu vá? Você não faz e agora você quer que eu faça? Sabe por que Davi não confrontou Amnon quando ele vai lá e estupra Tamar, a sua irmã? Porque a primeira coisa que Amnon diria para Davi é falar assim, você não tem moral para me cobrar isso, se você foi lá e pegou a mulher do cara e matou o cara. Você traiu Deus e você quer falar isso para mim? O que acontece com Davi, aquele que deveria ser para nós um exemplo de pai, e é um dos piores exemplos de pai que a Bíblia nos apresenta, ao contrário de José, um pai omisso, um pai que se cala por conta dos seus erros. E quando ele tenta consertar lá na frente, não adianta, porque daí Deus já usou a boca do profeta Natan. E já não tem mais para onde correr, queridos. Ele foi apoiado por seus pais em seu chamado. E assim devemos ser eu e você também,
meus amados irmãos. Exercer o nosso chamado para que os nossos filhos se espelhem em nós, através da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa confiança em Deus. E eu digo isso de uma forma geral, homens e mulheres. Nós devemos fazer isso. Não tem importância se amanhã ou depois lá, o teu filho, quando chegar a uma determinada idade, e ele querer tomar o rumo da vida dele. Isso eu tenho aconselhado algumas famílias por esses dias. Nós temos tratado algumas situações onde eu fui tratar um coração de um pai, e um pai veio falar comigo. Eu falei, olha, chega uma determinada idade da vida dos nossos filhos. Estou falando isso porque isso foi ministrado na minha vida, através da vida do pastor Domício. Quando o pastor Domício ministrou algo poderoso na minha vida uma vez. Porque não está no nosso controle quando chega um determinado tempo. E depois que passa um determinado tempo e o filho quer tomar a decisão, a única coisa que você tem que fazer é deixar como o pai do pródigo faz. O pai do pródigo, vocês imaginam que ele queria que o filho fizesse isso? Vocês acham que ele queria dar a herança, sim ou não? Não. E não porque ia fazer falta o valor financeiro a ele, mas porque ele sabia o que ia acontecer com o filho. Mas o que ele faz? Tudo bem, eu estou te entregando, toma aqui. Tem certeza? Estou convicto disso. Eu já ouvi muito isso na minha caminhada pastoral. Estou convicto, estou certo. Tudo bem, então toma a tua bênção. E vá. O que aconteceu com o pródigo? Ele vai. Depois ele volta lá e o pai o recebe. Então não importa se lá na frente ele vai fazer isso ou não, o seu filho. Vai doer em você? Vai. Você vai ficar buscando um sentido de culpa em você? Talvez sim, talvez até tenha, ou talvez não. Mas aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai germinar. E mesmo que seja em meia seca, em meia podridão, uma hora vai germinar. E quando isso germinar, ele vai voltar, ela vai voltar.